Todo mundo bem, animadíssimos para termos ligados ao nome, porque o nosso dia hoje vai ser longo e você tá aí animado e eu também, cheios de energia positiva estamos nós. Eu já troquei o chá pelo café, né? A gente vai revezando. Daqui a pouco eu vou passar para Coca-Cola, tá, gente? Não se inspirem em mim. Coca-Cola não faz bem à saúde, mas enfim, é um dos meus vícios. Coca-Cola, café e paçoca. Se forem os três juntos ao mesmo tempo, ai, gente, é tipo assim, é a vida. Meus três emboladinhos assim, tipo, parece que você está tendo uma dose de prazer, né? É isso que acontece. Vamos lá para os termos ligados ao nome. Então, a gente está em análise sintática. Termos que se referem ao nome, além dos complementos verbais, né, que a gente já estudou, as orações vão apresentar termos vinculados ao nome. Esses termos, os adjuntos adnominais, os complementos nominais, aposto e vocativo, sendo que os vocativos, né, constituem termos isolados da oração. Por que eles são termos isolados da oração? Referem-se ao ouvinte. Então, quando eu penso em vocativo, é um chamamento, né? Então, vou trabalhar com esses termos aqui. Flávia, mas o predicativo também não é um termo ligado ao nome? É, só que como o predicativo faz parte do predicado, a gente viu em termos do predicado. Mas se a gente quiser, a gente poderia colocar também aqui, ó, predicativos, tanto do sujeito quanto do objeto. Embora se refiram ao nome, né, os predicativos normalmente vêm afastados do nome a que se referem. Então, em regra, isso ocorre porque o predicativo, né, os predicativos integram o predicado. Então, em regra, eles vêm afastados do nome a que se referem. Isso ocorre porque os predicativos integram o predicado dentro da lógica da frase, beleza? Bom, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos diferenciar três palavrinhas que às vezes a gente faz maior confusão. Predicação, que é diferente de predicado, que é diferente de predicativo. Claro que elas têm relação entre si, né, mas são instruções diferentes. Predicação é o mesmo que transitividade verbal. Então, no caso da predicação, eu estou querendo saber se o verbo é intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto ou indireto, ou se é um verbo de ligação. A gente já viu isso, né? Predicado é o que se diz sobre o sujeito e nas frases sem sujeito, o enunciado propriamente. Então, quando eu penso em predicado, eu estou pensando em predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Predicativo, na verdade, é qualidade, característica ou estado. O predicativo faz parte do quê? Predicado, e a predicação também faz parte do predicado, né? Predicativo pode ser predicativo do sujeito, qualidade ou característica do sujeito, ou um predicativo do objeto.
Então, eu tenho aqui os termos, né, mais parecidos, predicação, predicado e predicativo, só para a gente já começar a aula fazendo essa diferenciação. Predicativo, ó, posso estar dentro de uma frase que é presente predicado e vou fazer tudo que está aqui só para você entender o nosso contexto, tá? Vamos supor que a gente tivesse assim, ó, o rapaz me deu a notícia ansioso. O rapaz, sujeito, ansioso, qualidade ou característica do sujeito, e atenção para escrever a palavra ansioso, 2 vezes com a letra S. Ansioso é um predicativo do o quê? Sujeito, quem dá algo a alguém. Então, verbo transitivo direto e indireto, a notícia, objeto direto, e o me, objeto que? Indireto. Então, o rapaz me deu a notícia ansioso. Ah, eu quero saber a predicação. Vamos colocar cor nesse negócio aqui. Predicação. Isso aqui. Estou olhando o verbo, né? E a referência a esse verbo. Ah, eu quero olhar o predicativo. Predicativo ansioso. Tem um predicativo do sujeito. Ai, Flávia, eu quero olhar o predicado todo. O que vai acontecer com o meu predicado aqui? O predicado é esse pedaço todo aqui, né? No caso, eu não tenho verbo de ligação e tenho predicativo. Logo, meu predicado é verbo nominal. Verbo nominal, beleza? O governo, sujeito, parecia preocupado. Preocupado, qualidade ou característica do governo. Esse com o fato a gente vai estudar daqui a pouco, é um complemento nominal, tá? Eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Parecia estar na minha lista, portanto, é um verbo de ligação. Predicado, tem predicativo? Sim. Tem verbo de ligação? Sim. Ah, então meu predicado é nominal. Bom, o que eu tenho ali dos demais termos sintáticos? Predicativo. Tenho também a predicação verbal, no caso, o meu verbo é um verbo de ligação. Estão vendo? Bom, aí a moça, sujeito, deixou o rapaz feliz naquele dia. Naquele dia, adjunto, adverbial de tempo. Feliz, qualidade ou característica do rapaz, é um PO, predicativo do objeto. O rapaz, o que vai acontecer? Vai ser um objeto que direto. O que o rapaz é, Robson? Uma boa pessoa ou uma má pessoa? Boa pessoa, né? Você é um rapaz que é uma ótima pessoa. Eu que estou dizendo, né? Ou pelo menos estou me esforçando para acreditar. Exato. Ai, ai. A moça deixou o rapaz feliz naquele dia. Ah, Flávia, tem o predicativo? Tenho. Tem o verbo de ligação? Não. Então, como é que é meu predicado? Meu predicado vai ser verbo nominal. Fende. Robson perguntando qual é a cor que eu adoro. Aí eu falei com ele que eu aprendi que o chique é ser fende. Então a cor que eu mais gosto é fende, tá, gente? É verde, é um verde. Aqui ficou comendo o L, peraí, que nós vamos fazer de novo. O problema de gravar no estúdio é o seguinte, o Robson, ele não para quieto. Ele quer, aí por fim eu falo assim, Robson, pode sair. Equipamento ligado, passe. Passe, por favor, vá passear. Né? Vai passear, tomar um ar ali, que daqui a pouco a gente termina a aula. Que aí ele começa. Qual é a cor que você mais gosta? O que você mais quer? Quer um doce? Ah, comeu doce ontem, hein? Caminhou? Ó, o negócio dele é ficar batendo papo. Como os alunos não estão aqui para ele bater papo, ele acha que eu vou poder bater papo com ele, mas eu não estou podendo, né? Vamos aqui.
Então, o governo parecia preocupado, a gente tem um predicado nominal e nos dois outros casos a gente tem um predicado verbo nominal. Então, a gente fez o predicado, tá? Localizamos o predicativo, também fizemos a predicação verbal, tudo para você conhecer um pouco mais da realidade desses termos sintáticos e, obviamente, para arrasar na sua prova, porque isso vai acontecer, gente, eu não tenho a menor dúvida. Vai dar certo, energia, foco, paciência, porque uma coisa que você acha que não entendeu, daqui a pouco, ó, parece que não, mas cai assim na nossa cabeça, né? Então, faz toda a diferença. Então, esse esqueminha de predicação aqui, aí a gente já tinha aqui essa noção, né? Os termos que nós vamos aprender, adjuntos, adnominais, complementos nominais, aposto e o quê? Vocativo. Bom, o adjunto adnominal é o termo que se liga a um nome. Normalmente, esse termo vai ser um substantivo concreto ou substantivo abstrato, tá? Então, considera-se adjunto adnominal o termo que se liga a um nome sem qualquer mediação do verbo. O adjunto adnominal pode ser representado por diferentes classes, como artigos, numerais, pronomes, locuções e adjetivos. O aluno jovem do colegial ia de ônibus para a faculdade. Ó, jovem esse termo aqui, ó, esse aqui é o predicado, né? Caso aqui é um predicado verbal. Mas vamos aqui dentro. Primeira coisa que eu sei, gente, que complementos e adjuntos, eles estão dentro do sintagma nominal. Então, isso é um sintagma nominal que exerce a função de sujeito. Adjunto adnominal aparece dentro de um sintagma. Sintagma é um termo nominal. Como assim, Flávia? Sujeito, ele está dentro de outro termo, objeto direto, predicativo. Ele está dentro de um sintagma e ele está vinculado ali àquele termo. Ó. Esse A que está aparecendo aqui, ó, ele se refere à faculdade. Esse A é adjunto adnominal da palavra faculdade. E faculdade é um substantivo. Então, uma das primeiras coisas que eu preciso entender é que o adjunto adnominal, ele está dentro de outro termo. Ele nunca é um termo sozinho, ele vem associado a outras palavras. No caso, mais especificamente, ele está associado a um nome, né? Então, ele aparece dentro de um termo que tem uma referência nominal ali. Então, o aluno jovem do colegial, eu tenho o adjunto adnominal, é um artigo, né? Jovem, adjunto adnominal, um adjetivo. E do colegial, adjunto adnominal é uma locução. Então, os meus termos, ó, artigo. Aqui o núcleo, né, que é o meu substantivo. Jovem, adjetivo. E do colegial funcionando aí como locução adjetiva. Então, o meu núcleo vai ser aluno e esses outros termos que acompanham a palavra aluno vão fazer o papel de adjunto adnominal. Esse azinho aqui é um adjunto adnominal. 3 garotas se encontraram na lanchonete. 3 está se referindo a garotas, esse A aqui é um adjunto adnominal. Os meninos tristes estavam todos de preto. Olha o que acontece aqui com os meus termos também. 3 é um numeral. Esse numeral está se referindo a garotas.
Então, esse termo aqui é o sujeito, né? Esse termo é o predicado, no caso, um predicado verbal. Garotas é o nosso substantivo e o 3 aqui, função de adjunto adnominal. Os meninos tristes estavam todos de preto, beleza? Todos de preto, predicativo do sujeito. Meninos é o meu substantivo, né? Então, fiz a análise ali dos termos que se ligam ao nome, né? Os meninos tristes, os e tristes estão ligados ao quê? Meninos, beleza? Estavam todos vestidos de preto, né? Todos os meninos vestidos de preto, beleza? Então, no caso aqui, ó, só pra gente ter uma noção, os termos que a gente marcou em amarelo estão desempenhando função de adjunto que adnominal, beleza? Os núcleos, termos de natureza substantiva, né? Então, o adjunto adnominal vai fazer referência a substantivos concretos ou abstratos, e aí nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. A gente sabe que eles podem pertencer a diferentes classes, então eles podem ser representados por artigos, adjetivos, numerais, pronomes, locuções, e eles vão se referir a um substantivo, beleza? Bom, aí eu tenho o seguinte: diferentemente dos adjuntos adnominais, os complementos nominais se ligam a um nome obrigatoriamente por meio de preposição. Mas que nome que é esse, tá? Esse nome aqui é o seguinte: enquanto lá nos complementos, lá nos adjuntos, tá? Deixa eu fazer aqui, ó. Enquanto os adjuntos se referiam a substantivos concretos ou abstratos, os complementos nominais referem-se a um nome. Quais são esses nomes? Aqui, ó. Substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios. Então, complemento nominal é um pouquinho diferente de adjunto adnominal. Ele só tem um ponto de semelhança. Ponto de semelhança substantivo que abstrato. Os demais pontos são divergentes, né? Bom, então aqui, ó, sou favorável ao regulamento. Da mesma forma que os adjuntos adnominais, os complementos nominais também vêm dentro de outros sintagmas. Vem dentro de outros sintagmas. Sou favorável, eu. Favorável ao regulamento, esse termo todo é um predicativo do sujeito. E o sou é verbo de ligação. Dentro desse sintagma, eu tenho favorável, que é um adjetivo, e esse termo preposicionado completando o adjetivo. Esse termo que completa o adjetivo é que eu estou chamando de complemento nominal.
Comer muito fast food é prejudicial à saúde. Então, eu tenho comer muito fast food, isso tudo é um sujeito oracional, né? Por que é um sujeito oracional? Apresenta verbo. É verbo de ligação prejudicial à saúde. Isso tudo aqui é um predicativo do sujeito. Dentro do predicativo do sujeito, eu tenho prejudicial, que é um adjetivo, preposição, porque o complemento nominal é obrigatoriamente preposicionado, e esse termo aqui funcionando como complemento nominal. Completa nome, né? Seu resultado, sujeito, é verbo de ligação compatível com o seu esforço. Compatível, adjetivo, com seu esforço, complemento nominal. E o termo todo, predicativo do sujeito. Ah, Flávia, só vem no predicativo? Não. Vou te mostrar em outros exemplos que aqui ficou tudo do mesmo tipo, depois você erra por causa disso. Ele, sujeito, era verbo de ligação, capaz de tudo, predicativo do sujeito. Capaz, um adjetivo. De tudo, complemento nominal. Então, te dar outros exemplos que os meus complementos ficaram todos dentro de predicativo e vai que você tem um devaneio achando que isso é sempre dessa forma. Não, ele pode estar dentro do sujeito, ele vai estar dentro de outro sintagma, dentro de outro termo. Complementos nominais e adjuntos adnominais não são termos separados, eles são termos que estão dentro de outros termos, beleza? Eles estão associados a um outro termo. Vamos pensar que a gente entende melhor. Vamos imaginar que eu tivesse assim, ó. A crítica do diretor ao projeto tinha fundamento. A crítica do diretor ao projeto, isso tudo aqui é um sintagma que a gente vai chamar de sujeito. No caso, como só existe um núcleo, que é crítica, nós vamos chamar de sujeito simples. Esse termo aqui, ó, tinha fundamento, quem tem algo, fundamento, objeto direto, isso daqui é o predicado. Como é um predicado que não tem verbo de ligação nem predicativo, é um predicado verbal. Bom, meu núcleo é um substantivo abstrato. O que está acontecendo aqui? O A está se referindo à crítica, é, portanto, adjunto adnominal. Do diretor está se referindo à crítica e crítica ao projeto. Também está se referindo à crítica. Então, tenho mais dois termos ligados à crítica. Preposicionado, preposicionado. Ah, então eu já sei se é complemento ou o quê? Adjunto. Não. O complemento, ele é obrigatoriamente preposicionado. E o adjunto adnominal, ele pode ser o quê? Preposicionado. Então, é isso que eu vou ter que avaliar aqui na minha frase. O diretor criticou ou o diretor foi criticado? O diretor criticou. Então, ele é um termo agente. Ad é adjunto adnominal. Ao projeto, o projeto foi criticado, então é um termo paciente. P de paciente, P de complemento nominal. Nesse caso, vou ter que olhar se o termo é agente ou paciente. E esse termo aqui é o substantivo de referência, é o núcleo. Vou chamar de núcleo, que já pus o substantivo aqui. Vamos supor que eu tivesse assim, ó.
ele ou ela estava perto do sucesso. Flávia, eu quero colocar que isso é verbo de ligação. Pois é, mas perto do sucesso, perto é advérbio. Então, isso é um verbo intransitivo, isso é um adjunto adverbial. Dentro desse adjunto adverbial, eu tenho perto, que é advérbio. Advérbio só pode ser acompanhado de complemento nominal. Então, esse termo funciona como complemento que nominal, só para você ter opções dentro do sujeito, né? Ou dentro de outros termos. A solução para o caso era interessante. Esse termo todo aqui, que eu vou chamar de sintagma, isso tudo aqui é o sujeito. Um núcleo só, sujeito simples. Era verbo de ligação. Interessante, predicativo do sujeito. Solução, substantivo abstrato, né? Nosso núcleo. O A, adjunto adnominal. Para o caso vai ser solucionado, o termo é paciente. P de paciente, complemento nominal. Flávia, eu não estou entendendo esse negócio de paciente ou agente. Vou te ajudar agora. Vamos pensar aqui uma coisa. Eu vou fazer isso de várias maneiras até você entender. Relaxa que vai dar certo. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Você tem aqui um conjunto dos adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais se referem a substantivos concretos e a substantivos abstratos. E você tem um conjunto dos complementos nominais. Os complementos nominais se referem a substantivos abstratos, adjetivos e advérbios. Então, por exemplo, como aqui é advérbio, só tem jeito de ser complemento que nominal, né? No caso aqui, ó, como esse termo era adjetivo, só tinha jeito de ser complemento nominal. Esse era adjetivo, só tinha jeito de ser complemento. Adjetivo, complemento. Adjetivo, complemento. Só que ele pode se referir a substantivo abstrato. Substantivo abstrato aparece tanto no complemento quanto no adjunto. Então, eles têm uma parte que eu vou chamar de parte comum, né? Essa parte comum é a que geralmente vai aparecer na sua prova para ser honesta com você. Esta parte comum é a que a gente vai precisar para saber o seguinte. Neste caso, eu avalio a natureza do termo. Se ele for agente, adjunto adnominal. Se ele for paciente, nós vamos ter complemento nominal. Então, por isso que eu estou falando assim, a crítica do diretor ao projeto. O diretor criticou ou foi criticado? O diretor criticou, né? A crítica do diretor, ele criticou. E o projeto, por sua vez, foi criticado. Então, o projeto vai ser um termo de natureza, o quê? Paciente. Conseguindo minimamente acompanhar? Ai, Flávia, essa parte é muito chata. Desabafou? Cai. Então, deixou de ser chata agora. Mas nós vamos melhorar isso daqui, tá? Deixa eu melhorar para você com algumas facilitações.
Vamos primeiro fazer um complemento versus adjunto. Você tem que sair daqui entendendo, né? Bom, os adjuntos adnominais, primeira coisa, são representados por artigos, numerais, adjetivos, pronomes ou locuções. Então, beleza. Os complementos nominais são representados, em regra, por locuções. Beleza? A base aqui é uma locução. Ocasionalmente são representados por pronomes. Então, são representados, em regra, por locuções, ocasionalmente são representados por pronomes. Esses termos, os adjuntos adnominais, podem ser preposicionados. Só mudar essa palavra locução por expressões, tá? Que são expressões preposicionadas. Podem ser preposicionados. Em regra, são preposicionados. A parte mais importante é essa daqui, ó, referem-se, que é diferente de é representado. Referem-se a substantivos abstratos ou concretos. No caso dos complementos nominais, referem-se a substantivos abstratos, então eles têm realmente um ponto comum. Adjetivos ou advérbios. Então, referem-se a substantivos abstratos, que é o nosso ponto comum, ou concretos, e aqui referem-se a substantivos abstratos, adjetivos ou advérbios, beleza? Bom, aí eu tenho um outro ponto melindroso que é o seguinte: quando se referem a substantivos abstratos, os adjuntos adnominais têm natureza ativa. E no caso aqui, ó, quando se referem a substantivos abstratos, esses termos têm natureza passiva. Então, substantivo abstrato, natureza passiva para complemento. E aí eu brinco com vocês, né? A de agente, A de adjunto, adnominal. P de paciente, P de plemento nominal. Melhor que dá para fazer, né? A de agente, A de adjunto, adnominal.
P de paciente, P de complemento nominal. Claro que tem que ser complemento. Então, quando tem natureza ativa, são adjuntos adnominais. Quando tem natureza passiva, são complementos nominais. Ah, deixa eu entender melhor, Flávia. Então tá, vamos entender melhor ainda. Amor de mãe é bom. Amor de mãe é o nosso sujeito. O é verbo de ligação, bom predicativo do sujeito. Amor substantivo abstrato, preposicionado. A mãe ama ou está sendo amada? A mãe ama. Então, já que a mãe é um sujeito agente, isso daqui vai ser adjunto adnominal. Se por outra via eu tiver assim, ó, amor, a mãe é bom. Amor à mãe, sujeito, mesma coisa. O é verbo de ligação e o bom predicativo do sujeito. A mãe, substantivo abstrato, da mesma forma, só que agora eu tenho um termo paciente. A mãe está sendo amada. Como ela está sendo amada, esse termo é um complemento nominal. Amor de mãe é bom. A mãe está amando. Amor à mãe é bom. Ela está sendo amada. Claro que nós vamos ter que fazer mais exemplos para você assimilar isso aqui. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero te mostrar? No fundo, gente, só existe um ponto de convergência, que é quando você tem um substantivo abstrato. Porque nos demais casos, ou é complemento ou é adjunto. Se for um substantivo concreto, por exemplo, o seu termo é um adjunto que? Adnominal. Se por acaso você tiver um adjetivo ou um advérbio, o seu termo vai ser um complemento nominal, beleza? Então, ou seja, nas demais situações, a gente tem outros mecanismos para diferenciar. Essa ideia de olhar se o termo é agente ou paciente, a gente só vai fazer isso quando se tratar de substantivo que abstrato. A gente só olha se é agente ou paciente se eu tiver na lógica do substantivo abstrato, ok? Bom, então meio que diferenciei adjunto de complemento, só para a gente ter essa noção. Eu fiz aquele quadrinho ali, mas na verdade eu tinha deixado mais ou menos aqui essa montagem pra gente, ó. Tanto o adjunto adnominal quanto o complemento nominal são termos que acompanham um nome, por isso que confunde. O complemento nominal é obrigatoriamente preposicionado, já o adjunto adnominal pode vir preposicionado ou não. Quando ligado a um substantivo abstrato, o complemento nominal tem natureza o quê? Passiva. Já o adjunto adnominal tem natureza ativa. Vamos fazendo a diferenciação aqui por cor. O complemento nominal ocorre com adjetivos, advérbios e substantivos abstratos, se refere a adjetivos, advérbios e substantivo abstrato. E, por outra via, o adjunto adnominal ocorre apenas com termos de natureza substantiva. Em regra, faz referência a substantivos concretos ou abstratos. Isso é a mesma coisa que a gente escreveu, só que de outro jeito, tá? Então, só, vamos dizer assim, de outro jeito. Vamos pensar em frases, então. Que é a frase que vai ajudar a gente a trabalhar melhor. Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Tô lá com as minhas frases. Flávia, todo complemento e todo adjunto estão dentro de outros termos. Então, eu vou começar com os macrotermos e depois eu vou para o complemento e adjunto, tá? Então, aqui, ó, só para a gente pensar assim, o uso de água, sujeito,
deve ser, isso aqui é uma locução com verbo de ligação, né? Compatível com a disponibilidade. Esse termo todo é predicativo do sujeito. Bom, lá na prova, gente, obviamente, o termo que eu quero vai vir grifado. Então, eu quero esse. Vou grifar em verde os que eu quero, tá? Eu quero esse daqui, ó. Então, beleza, mas eu tenho que, na verdade, dar uma olhada na frase como um todo. Eu quero esses dois aqui. Quero esse. Quero esse daqui. Beleza. Quero isso aqui tudo. Então, a primeira coisa é o seguinte, o que eu estou fazendo em vermelho não é o que está pedindo, eu estou separando sintagmas para você entender. Ó, sujeito, o rapaz de branco fez, verbo transitivo direto, o que ele fez? Objeto direto, reclamações sérias. A casa dos pais, sujeito, seria vendida, locução de passiva. Em breve, adjunto adverbial. A busca por novidade, sujeito, né? Traz, verbo transitivo direto, no sentido de acarreta. Traz problemas ao homem moderno, traz algo a alguém. No caso aqui, né? A manutenção da rede, sujeito, depende do trabalho realizado pelo rapaz, objeto indireto. Consumo de bebidas, sujeito, pode trazer, transitivo direto, é uma locução verbal, né? Prejuízos, objeto direto, estudo. Bom, o que eu fiz? Primeiro, eu nem fiz o que estava pedindo, eu só quero te mostrar que o complemento e o adjunto, eles estão dentro de outro termo. Então, o de água que eu quero está dentro do sujeito, com a disponibilidade está dentro do predicativo do sujeito, de branco está dentro do sujeito, sérias está dentro do objeto que direto. Esses termos estão dentro de outros termos, beleza? Ok. Depois que eu pensei nesses termos dentro de outros termos, eu tenho o seguinte, uso substantivo que abstrato. De água, a água usa ou a água é usada? No caso aqui, a água é usada. Então, esse termo é agente ou paciente? P de paciente, P de complemento nominal. O uso de água, a água é usada, beleza? Deve ser compatível com a disponibilidade. Compatível é adjetivo. Se compatível é adjetivo, com a disponibilidade, só vai poder ser o quê, gente? Complemento nominal. Por quê? Olha aqui, ó. Complemento nominal vai com adjetivo, vai com advérbio e vai com substantivo abstrato. Adjunta de nominal vai com substantivo abstrato e vai com substantivo concreto. Então, nosso problema é quando eu encontrar um substantivo abstrato, eu tenho duas chances. Ah, mas aí como é que eu resolvo esse problema, Flávia? Quando eu encontrar um substantivo abstrato, e apenas nessa ocasião, eu tenho que lembrar que aqui é paciente e aqui é agente. Isso só valendo para abstrato. P de paciente, P de complemento nominal, A de agente, A de adjunto, que A de nominal. Agora, nas demais situações, ó, acabou. Adjetivo vai ser sempre complemento nominal, então, adjetivo sempre complemento nominal, tá vendo? Adjetivo.
Advérbio vai ser sempre complemento nominal. E, no caso de substantivo concreto, vai ser sempre adjunta de nominal. E o verde é o meu problema. Deixa eu tirar esse verde daqui, só mudar a cor. Só para não ficar parecendo que é isso. Meu problema é quando tá amarelinho. Que aí eu tenho que olhar se o termo é agente ou paciente. Ó, amarelinho, substantivo abstrato. Então, toda vez que for substantivo abstrato, eu preciso olhar se é agente ou paciente. Mas se for das outras cores, eu não preciso, não. Ah, Flávia, você colocou tudo abstrato. É, só para ser mais legal. Esses todos aqui são abstratos. Abstrato. Ó, esse é abstrato também, mas esse tá mais fácil. Só mostrando para vocês as classes. Concreto, concreto, que aí faz um link com as cores que estão aqui, tá? Concreto. Esse era adjetivo, compatível. Então, beleza, agora eu já posso analisar mais calmamente. Vamos usar o roxinho aqui. Substantivo abstrato, olhei se o termo era agente ou paciente, era paciente. Adjetivo, só podia ser complemento. Rapaz, substantivo concreto. Se é substantivo concreto, ó, eu só tenho uma chance, é adjunta de nominal. Reclamações, é substantivo abstrato, só que é o seguinte, aqui está sem preposição. Está sem preposição, só pode ser adjunto de nominal. Casa, substantivo concreto. Dos pais, então, só pode ser adjunto de nominal. Busca por novidades. Abstrato, tenho que olhar se é agente ou paciente. As novidades são buscadas. Como as novidades são buscadas, paciente. Logo, eu vou ter um caso de complemento nominal. Homem, substantivo concreto. Moderno, como não há preposição também, eu já sei que isso aqui é adjunta de nominal. Manutenção, substantivo de que tipo? Abstrato. Da rede. Então, no caso aqui, a rede recebeu manutenção, ela não fez manutenção, né? Ela foi manuseada, ela foi consertada, reparada. Então, o termo é paciente. P de paciente, P de complemento nominal. Consumo abstrato. De bebidas, as bebidas são consumidas, termo também paciente, complemento nominal. Prejuízo abstrato. A saúde humana é prejudicada, paciente. P de paciente, complemento nominal. Então, aí você tem que refazer essas frases para você ficar, vamos dizer assim, mais familiarizado com isso. Mas a primeira coisa que a gente tem para dizer é o seguinte: complemento e adjunto, a gente olha se há preposição ou não, porque o complemento é obrigatoriamente preposicionado e o adjunto pode ter uma preposição, né? Então, vou olhar primeiro isso. Depois eu vou olhar qual é a classe do termo antecedente. Eu tenho 4 opções: adjetivo, advérbio, substantivo abstrato ou concreto. Sendo que a única opção que me deixa em dúvida é substantivo abstrato, porque as demais eu já consigo resolver o problema. Então, vamos perceber isso aqui. Fiz um diagramazinho, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Aqui, ó. Como analisar o termo e identificar sua função sintática? Primeira coisa, estou perguntando se há preposição. Se a resposta for não, eu já sei que o adjunto adnominal é que é a minha resposta. Vamos supor que eu tivesse assim, ó.
pessoas boas vencem na vida, e eu acredito nisso. Gente que ajuda os outros, né? É outra dinâmica. Boas dá qualidade para pessoas, não há preposição, tá vendo? Esse termo é adjunto adnominal. Então, se não houver preposição, adjunto. Aqui, ó, é o caso que a gente fez aqui, ó. Não há preposição, aqui também, ó, sem preposição. Né? Nesses dois casos aqui não havia preposição. Como não havia preposição, só poderia ser adjunto adnominal. Bom, se houver preposição, mas a minha resposta foi sim, Flávia, havia preposição. Qual é a classe do vizinho? Substantivo concreto, sempre adjunto adnominal. Aqui, ó, quis até da mesma cor. Concreto, sempre adjunto adnominal. Substantivo abstrato, dúvida. É o nosso caso de dúvida. Advérbio, complemento nominal, adjetivo, complemento nominal. É o que a gente fez aqui, ó. Complemento nominal, adjetivo e advérbio. Bom, como é que eu resolvo essa dúvida? Eu vou olhar se o termo é agente ou paciente. Se substantivo abstrato, eu tenho que perguntar qual é a natureza do termo. Então, avalie se a relação entre os termos é paciente ou agente. Se for paciente, eu vou ter P de paciente, P de complemento nominal. Se for agente, eu vou ter adjunto adnominal. Então, vou avaliar essas relações. A de agente, A de adjunto adnominal, P de paciente, P de complemento nominal. Ai, Flávia, então vamos pensar aqui, ó. A crítica do governo foi justa. Crítica, substantivo abstrato, o ato de criticar. Lembrando que substantivo abstrato é o saque, né? Lembram disso? Sentimento, ação, qualidade e estado, né? Então, a crítica do governo foi justa. O governo criticou ou ele foi criticado? Ele criticou, então ele é agente. A de agente, A de adjunto, A de nominal. A crítica do governo, a crítica que ele fez. Verbo de ligação, justa, predicativo de sujeito. A crítica ao governo foi justa. O governo criticou ou o governo foi o quê? Criticado. O governo foi criticado, então ele é um termo paciente. P de paciente, P de complemento que? Nominal. Crítica, substantivo abstrato. A crítica ao governo foi justa. Então, quando eu tenho um substantivo abstrato, eu realmente estou num caso de dúvida. No caso, obviamente, os termos estavam preposicionados, né? Porque senão não teria graça. Sem preposição, aqui, ó, sem preposição, você já saberia que é caso de adjunto adnominal. Então, complemento ou adjunto, quando você tem substantivo abstrato, e aí nessa seara você precisa olhar se o termo é agente ou paciente. Lembrando que o complemento e o adjunto, né, esses termos ligados ao nome, eles vão aparecer dentro de outros termos. Então, eles vão estar dentro do sujeito, eles vão estar dentro do objeto, dentro do predicativo, até dentro de um adjunto adverbial eles podem vir, tá? Desde que nesse termo exista um núcleo nominal, um termo de natureza nominal, beleza? Então, isso é o que a gente tem para pensar sobre complemento e adjunto. Agora, a gente vai falar sobre aposto e vocativo.
Aposto é um termo que normalmente explica o antecedente. Então, chama-se aposto o termo que se refere a um nome antecedente explicando-o. Existem outros tipos de aposto, são menos comuns em prova, mas eu vou dar uma ênfase a isso. Normalmente, aposto explica, tá? E o vocativo, por sua vez, constitui um termo independente da oração, não faz parte do sujeito nem do predicado, né? E se refere ao ouvinte da frase, é um chamamento da frase. João, o pipoqueiro da escola, aposto, uma explicação. Prezados alunos, vamos começar a aula, vocativo, chamamento. O vocativo tem alta mobilidade frasal, porque como ele não se vincula a nenhum outro termo, né, ele tem alta mobilidade frasal, ele pode se deslocar dentro da frase. O aposto já tem um engessamento maior, porque ele precisa vir perto do termo que ele explica. Flávia, necessariamente após? O melhor é que ele venha após, e é até o mais comum por conta do nome, é aposto de após. Porém, eu posso ter um aposto anteposto, isso não é incomum, tá? Ainda mais em prova. Porque prova não é a situação típica que a gente está olhando, né, gente? É atípica. Então, o vocativo apresenta alta mobilidade frasal. Pode se deslocar na frase, né? Quando eu falo em alta mobilidade frasal, é de fácil deslocamento. Vamos, prezados alunos, começar a aula. Vamos começar a aula, prezados alunos. Estão entendendo? Então, pode se deslocar na frase com facilidade. O aposto, em regra, vem após o termo que ele explica. O vocativo é isolado por vírgulas também, ou outros sinais de pontuação. O aposto normalmente ocorre separado por vírgulas ou pausas equivalentes. O que são pausas equivalentes? Parênteses, travessões, dois pontos e ponto final, dependendo da frase. Então, essas possibilidades aí. Ô, Flávia, só para eu entender melhor, me dá um exemplo de aposto, anteposto, claro. É raro, mas pode aparecer, né? É raro, mas não é impossível. Então, eu falo assim, ó. Filha mais velha do casal, Ana não quis ir para a faculdade. Isso é um aposto anteposto. Agora, eu posso mudar a estrutura da frase e falar assim, ó. Aí já Ana que vai ser o aposto. A filha mais velha do casal, Ana,
Aí, neste caso, quem é o meu aposto? Ana, né, gente? É o nome da menina. E esse termo aqui, ó, a filha mais velha do casal é que não quis isso, sujeito. Só fazer assim. A Ana, que é o sujeito aqui. Então, ocasionalmente, o aposto pode vir anteposto. Então, ocasionalmente, o aposto poderá aparecer anteposto ao termo por ele especificado. Ah, é o mais comum? Não, não é o mais comum, mas poder pode, beleza? Aqui vou passar para vocês alguns tipos de aposto. Não é muito comum cair isso não, mas de qualquer maneira faz sentido a gente ter, né, uma possibilidade aí, vai que aparece em prova. O mais comum é aposto explicativo mesmo. Então, eu tenho o aposto explicativo, que eu vou dando exemplo só para você entender. O aposto resumitivo, enumerativo, oracional, vai ter verbo, né, representado por uma oração, por tudo com letra maiúscula que eu já estava pondo. Comparativo, que tem autor que nem traz, porque fala que é um explicativo, tudo bem, mas vou pôr todos que... Distributivo e especificativo. Primeira coisa que a gente tem que saber é que determinados tipos de aposto não são separados por vírgula. Alguns são e outros não. Então, explicativo, eu falo assim, ó. O país é empobrecido pela seca, então empobrecido pela seca é um aposto explicativo. Aqui eu tenho que colocar entre vírgulas, parênteses, travessões ou dois pontos e ponto final. Beleza? Então, aposto. Resumitivo, não vai ter vírgula depois do aposto resumitivo. Amor, amizade, dinheiro, nada lhe agradava. Corre dessa pessoa, né? Então, amor, amizade, dinheiro, nada lhe agradava. O que é um aposto resumitivo? É isso aqui, ó, é um pronome indefinido. É um pronome indefinido após enumeração. Aposto enumerativo. O que vai ser um aposto enumerativo?
O rapaz tinha 2 projetos. O primeiro era se casar e o outro ter filhos. Então, os projetos. Aqui poderia haver uma vírgula antes do E, né? Porque os sujeitos são diferentes. Então, enumerativo. Normalmente vai ser separado por 2 pontos, vírgula. Mais comum, isso aqui. Oracional, representado por uma, o quê? Oração, o aposto é isso aqui, né, gente? Aposto oracional queria uma coisa. Estou explicando que coisa é essa. Que a vida fosse justa. Tá bom já, né? Se você fizer a sua parte e levar, eu acho que já tá muito bom. Porque às vezes nem é justo, né? Então, aposto de natureza oracional. Aposto comparativo. Eu falo assim, o menino só fazer uma correção aqui, tal quais. O menino, tal quais os amigos, da mesma forma que o quê? Os amigos. Deixa eu mudar esse exemplo. Vou colocar tal qual um gato, tá? A frase fica mais lógica. O menino, tal qual um gato, tinha medo do mar. Assim como um gato, aposto comparativo. Aposto comparativo vai ter vírgula, né? 2 pontos e ponto final. Que é vírgula e 2 pontos. Aposto distributivo vai aparecer pronome. Nesse tipo de aposto sempre haverá pronome demonstrativo. Igual no resumitivo sempre haverá pronome indefinido. No oracional, verbo. No enumerativo, uma enumeração, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, no aposto distributivo, eu falo assim, conhecia José e Ana. Dois pontos. Esta tinha postura. Aquele era sem noção. E o que tem no mundo é gente sem noção, né? Esta tinha postura, aquele era sem noção, aposto distributivo. E aposto especificativo é um nome especificando o outro. Então, a professora Flávia Rita ama seus alunos. A professora Flávia Rita ama seus alunos. Flávia Rita é o aposto que a gente está chamando de aposto especificativo. Está especificando a professora. Né? Eu falo assim, a rua tal,
o livro tal, tal, tal. Então, o livro Os Lusíadas foi escrito por Camões. Então, é um aposto que vem com o nome. Nesse caso, não haverá vírgula, né? Então, aposto resumitivo não tem vírgula e aposto especificativo também não tem vírgula, beleza? Os demais tipos apresentam pontuação normal. Marca aqui, especificativo, resumitivo, depois dele não tem vírgula, tá vendo? O nada vem sem vírgula. Então, sem vírgula. O mais comum é você encontrar na prova aposto explicativo, mas é bom ter uma noção, né, de todas as possibilidades. É claro, a gente não está desconsiderando que elas podem aparecer, não, só é menos comum mesmo, tá? Se você souber o básico, já vai fazer muita diferença e fazer exercício também. Então, vamos fazer alguns exercícios de análise sintática só para você ter uma noção. Eu tenho lá assim, ó. Na oração, roubaram uma banca na manhã desta quinta-feira, de acordo com a polícia. Então, roubaram uma banca, de acordo com a polícia, roubaram alguém que eu não sei quem. Então, eu tenho verbo na terceira do plural, sem referente. Verbo na terceira do plural sem referente, o meu sujeito vai ser o quê? Indeterminado. Assinale a alternativa que apresenta um aposto. Aí o problema poderia ser qualquer tipo de aposto, tá vendo? A professora de matemática não é nome não, né, gente? Isso aqui é adjunta de nominal. A professora de matemática chamou os pais de Mariana para uma reunião. Nada de aposto, né? Eu tenho aqui, ó, de matemática, adjunto, que adnominal. De Mariana, adjunto, adnominal. Né? Se referindo a pais, se referindo à professora. Joana gosta de ir ao supermercado no fim do dia. Nada de aposto. Ao supermercado, adjunto adverbial. No fim do dia, adjunto o quê? Adverbial, né? Joana, sujeito. Joana, professora de matemática. Opa! Joana, sujeito. Deu várias aulas essa semana. No caso aqui, ela deu várias aulas, só tem o objeto direto. Essa semana, adjunto adverbial. E aqui, professora de matemática, aposto. Feche a porta, Joana, pois os cachorros podem fugir. Joana, que é um vocativo, é um chamamento. Então, se eu quero a alternativa que apresenta um aposto, letra C de continuarei estudando. E o mais comum é que apareça na sua prova isso mesmo, um aposto de natureza explicativa, tá? Assinale a alternativa que corresponde à classificação correta da função sintática em destaque no trecho a seguir. A vocação empreendedora do brasileiro nunca esteve tão em alta e, nos momentos de crise, torna-se ainda mais evidente. Nos momentos de crise é quando, né, gente? Esse termo aqui está representando quando. Se está representando quando, nós vamos ter um adjunto adverbial de tempo. Então, nossa resposta, adjunto adverbial. O correr da vida embrulha tudo. A vida é maravilhosa assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta.
O que ela quer da gente é coragem. Então, um trecho aí do Guimarães Rosa. A partir do texto citado acima, assinale a alternativa cuja análise sintática está incorreta. Bom, estava fácil porque a vida, sujeito simples, com apenas um núcleo, é verbo de ligação, maravilhosa assim. Isso aqui é predicativo do sujeito. Bom, aí nesse caso o predicado aqui, ó, se eu tenho verbo de ligação mais predicativo do sujeito, meu predicado é nominal. Para analisar tudo, né? A vida, sujeito composto. Na verdade, sujeito que? Simples. Como eu quero a incorreta, a resposta já é essa. É maravilhosa, sim, predicado nominal. Há predicativo e há verbo de ligação. Da vida, complemento o quê? Nominal. O correr da vida. Beleza? É a passagem da vida, não é isso? Nesse sentido aqui. E aqui, no caso, tudo embaralha tudo. Objeto direto. Então, nesse caso aqui, minha análise estava até relativamente facilitada. Eu diria que eu faria essa questão por eliminação. Porque se o correr da vida aqui não é muito um complemento, né? A vida é que corre, ela passa. Então, tá mais para um termo agente do que um termo paciente. Só que dava para perceber a resposta. Então, numa questão de prova, gente, tem hora que não adianta eu brigar com a banca também. Eu tô vendo aqui que a vida é um sujeito simples, ok. Então, o resto eu vou fazer uma vista grossa. Literalmente. Ah, entrar com recurso. É porque aqui é uma metáfora, né? Quando ele fala o correr da vida, é a passagem da vida. Isso aqui está funcionando realmente como um substantivo que abstrato. Eu só não estou vendo uma natureza tão paciente. Então, esse daqui é questionável. Vou colocar assim, ó. O termo está mais para a gente do que paciente, beleza? Agora, concordo com a resposta, Flávia? Nessa situação de temperatura e pressão, eu estou vendo nitidamente que está errada. O correr da vida, eu poderia pensar que a vida corre e que, portanto, esse termo é agente adjunto adnominal. É talvez a melhor interpretação para essa questão. O problema é que eu não posso trocar o gabarito da banca, tá? Então, neste caso aí, nós vamos manter a letra A e deixando na letra C que ela é questionável. E é isso, né? Não dá para eu mudar a questão, né? Observe os períodos abaixo e assinale a alternativa em que o lhe funciona como adjunto que adnominal. Bom, o pronome lhe funciona como adjunto adnominal quando indica posse. Então, as formas elas funcionam como adjuntos adnominais Então, as formas me, ti, si, nos e vos, lhe e lhes, essas todas aqui, tá? Funcionam como adjuntos adnominais nas indicações de posse. Ai, Flávia, não entendi. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Chamou-lhe a atenção, chamou sua atenção. Beijou-lhe a face, beijou sua face. Calou-me a voz, calou minha voz. Então, as formas me, ti, si, nos, vos, lhe e lhes funcionam como adjuntos adnominais nas indicações de
posse, beleza? Anunciou-lhe, filho, amanhã vais comigo. Anunciou a ele. Isso é objeto indireto. O peixe cai-lhe na rede, cai na sua rede. Esta é uma indicação de posse. Ao traidor não lhe perdoaremos jamais. É um objeto indireto pleonástico, ó. Perdoa a alguém, objeto indireto, perdoar a ele. Comuniquei-lhe o fato ontem pela manhã. Quem comunica, comunica o fato, que é o OD, a alguém. Comuniquei a ele, objeto indireto. Então, apenas na letra B, o termo exerce a função sintática de adjunto adnominal. Ele exerce a função sintática de adjunto adnominal porque indica posse. Flávia, eu achava que o lhe era sempre objeto que indireto. O lhe substitui um termo preposicionado, mas isso não significa que ele seja sempre objeto que indireto, não tem nada a ver. Na verdade, ele pode exercer diferentes funções dentro da frase, beleza? Só para você ter uma ideia, vou fazer um esqueminha aqui. Eles pode ser objetos, né? Eles podem ser objetos indiretos. Adjuntos adnominais, quando indicarem posse, e podem ser complementos nominais, a depender da frase. Objetos indiretos, dei-lhe boas notícias. Quem dá algo a alguém. OD, OI. Adjuntos adnominais, ideia de posse. Arrancou-lhe os brincos. Arrancou, transitivo direto, os brincos, objeto direto. Isso aqui, seus brincos, é um adjunto adnominal. Dá uma ideia de posse. Arrancou-lhe os brincos, seus brincos. E o lhe ainda pode ser complemento nominal, quando tiver, né, dentro desse contexto preposicionado, a decisão lhe foi favorável. Foi favorável a ele, não é posse, né? Eu tenho um sujeito. Isso aqui é um adjetivo, foi favorável a ele, complemento nominal. Que está completando o adjetivo. Foi favorável a ele. Não está se referindo ao verbo, né? Aqui está se referindo ao verbo. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, funções possíveis dos pronomes lhe e lhes nem sempre serão objetos o quê? Indiretos, que a gente fica com isso na cabeça e erra, tá?
Então, nem sempre serão objetos indiretos. E acabamos a análise sintática do período simples. E agora nós vamos tratar do que, do se, para a gente estudar o período composto. Vendo? É isso, gente. Vai, respira e estuda que a vida muda. Não tem outro jeito, não. Só esse mesmo, tá?